Olá, pessoal, todos bem? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar início a mais uma aula de fortalecimento pedagógico de língua portuguesa. E eu sou a professora Jaqueline. Então, vamos lá? Na nossa aula de hoje, em fortalecimento pedagógico, a gente vai trabalhar uma revisão, tá? A revisão, a gente vai relembrar os assuntos que já vimos em outras aulas. O assunto de artigos e uso dos porquês, tá? E a habilidade da Base Nacional Comum Curricular que vamos vivenciar hoje é a EF 04 LP 07 e a EF 05 LP 27, tá? Então, aí é a nossa aula de hoje, aula de revisão. Vai ter a oportunidade de relembrar esses assuntos e quem não assistiu vai ter a oportunidade de vê-los agora, tá certo? Então, vamos lá? Olha o que tem aqui, ó. História do dia. Espero que vocês gostem da história de hoje, antes de darmos início ao nosso conteúdo, tá? E a nossa história do dia hoje é A Galinha Fofoqueira. Texto de Dalila Jucá e ilustrações de Dione Moraes. Então, vamos lá conhecer essa nova história, a história de hoje, A Galinha Fofoqueira. Dona Filomena, a porca, mora em chiqueiro chique. Não pensem que ali tem lama. Tem cheiro ruim? Não, lá não existe. Se falar em porcaria, Dona Porca dá chilique. Essa história de que porca vive sempre na sujeira, que detesta tomar banho e comer qualquer besteira, quem inventou foi a Mazé, uma galinha fofoqueira. Filomena ficou brava quando ouviu tal boato. Enroscou logo o rabinho e foi apurar o fato. Sou uma porca limpinha, ouviu bem? Língua de trapo. Mazé ficou assustada, tratou logo de fugir. Procurou uma amiga, a capota Juraci. Ela então aconselhou: desculpas tem que pedir. A fofoqueira Mazé molhou a ponta do bico, levantou sua cabeça e, com o ar bem decidido, foi procurar Filomena para deixar tudo esclarecido. Quando chegou ao chiqueiro, cacarejou com alegria. Nunca vi na vida uma casa mais limpinha. Pelo chão não tem casca de banana e nem mesmo uma folhinha. Filó estava no banho. Achou estranho a visita. Olhou bem para a galinha. Boa tarde, senhorita. Que veio fazer aqui? Não adianta querer remediar o mal feito. A fofoca já foi dita. Mazé, cheia de teretetês e salamaleques, então começou uma conversa comprida. Eu, durante toda a minha vida, nunca falei mal de ninguém. Estou tão arrependida. Por favor, amiga porca, me desculpe a falta cometida. Filomena, então, abriu a porta e abraçou a galinha. Fizeram logo as pazes e foram lá para a cozinha. Comeram bolo de milho e gostosa canjiquinha. Agora, lá no terreiro não existe confusão. Filomena e Mazé aprenderam uma lição. Mais vale a amizade do que qualquer discussão. E aí, pessoal, gostaram da história? De uma galinha que era muito fofoqueira, foi fazer uma fofoca aí e ela percebeu que ela cometeu um erro, se arrependeu, não é? E fez o certo, foi pedir desculpas. Que é o certo que nós temos que fazer, né? Quando a gente comete algum erro, é pedir desculpas e não cometer mais, tá bom? Então, aí a história falou sobre a importância da amizade, né? É mais importante uma amizade do que a gente estar discutindo, brigando com as pessoas. É melhor ser amigos, tá bom? E hoje a gente tem aqui, ó, o uso dos porquês. Quem lembra dessa aula que a gente trabalhou os porquês? Nós temos 4 tipos de porquês. Então, a gente vai ver agora, tá bom? Então, vejam só. O uso dos porquês.
O uso dos porquês depende do sentido que a gente pretende atribuir a uma frase, né? Assim, com a utilização de porquê, é possível a gente perguntar ou afirmar, depende do porquê que eu vou usar. Então, são esses, ó. Porquê separado, sem acento, porquê separado com acento, o porquê junto, sem acento e o porquê junto com acento. Esses são os 4 porquês da língua portuguesa, né? Então, cada um deles tem uma função. Então, agora a gente vai ver aí a função de cada um. Então, vejam só. Quando usamos porquê separado, sem acento? Usamos no início de frases interrogativas. Frases interrogativas são frases que fazemos perguntas. Então, esse porquê separado sem acento é usado para isso, para a gente iniciar uma frase interrogativa. Quando usamos o porquê separado com acento? Quando usamos no final, não é? De frases interrogativas. Então, percebam, os 2 porquês separados, eles são usados para frases interrogativas. O sem acento é no início e o com acento é no final, tá? Já já a gente vai ver isso com exemplo, que fica mais claro na mente, tá? Então, vamos ver aí o terceiro porquê. É o porquê junto, sem acento. Ele é usado para as frases explicativas, ele é usado para dar resposta. Então, aqui nós temos o porquê junto com o porquê junto sem acento. O porquê junto com acento é esse último, que diz que a gente usa ele quando a gente pode substituí-lo numa frase por uma palavra que seja um motivo ou uma razão. E geralmente esse tipo de porquê, ele é acompanhado, antes dele sempre vem o artigo o ou o artigo tá? Então, aí a gente tem o porquê separado sem acento, porquê separado com acento, o porquê junto sem acento e o porquê junto com acento. Então, nós temos 4. É confuso? Não, ele é simples. Vocês vão ver agora no exemplo. Quando vocês perceberem cada exemplo, como é que a gente está trabalhando eles, fica mais claro na mente, tá bom? Então, vejam só. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, vejam, tem aqui, ó, eu quero saber por que o gato mia. Esse porquê aqui está no meio de uma frase, tá? É um detalhe que eu esqueci, que às vezes ele também pode ser usado no meio da frase. Se eu tivesse colocado no começo, eu tiraria essa frase aqui, que tem assim, eu quero saber, tiraria isso aí, ficaria, porque o gato mia. Então, quando eu uso esse tipo de porquê, fazendo uma pergunta, ele vai estar no início ou no meio da frase, geralmente no início, por que o gato mia? Esse já disse, eu quero saber por que o gato mia. Esse tipo de porquê, perceberam que é o separado sem acento. Então, aí é uma pergunta, uma frase interrogativa. No segundo, eu tenho o mesmo porquê separado, porém este tem acento. O acento, ele vai ser usado nos porquês no final de frases. O gato mia, por quê? Perceberam a colocação? Eu troquei a posição. Se eu troquei a posição, então aí vai ser o porquê separado com acento no final da frase. Interrogativa também. Esses 2 tipos de porquês a gente usa no final de frases interrogativas. Próximo aqui é o gato mia porque ele gosta. Então, o gato mia porque ele gosta. Esse porquê aí está dando a ideia de explicação. Estou explicando o motivo do gato miar.
Então, eu estou dando uma resposta, eu estou dando uma explicação. Então, esse porquê, ele é junto e sem acento, tá certo? O próximo é o porquê junto com acento. Eu vou explicar o porquê do gato miar depois. Então, veja só. Percebam que esse porquê, ele está no meio de uma frase e ele está sendo acompanhado do artigo o. Antes dele tem o artigo o, viram? Então, o que eu falei lá no início? Que esse tipo de porquê, ele vem acompanhado com o artigo o, tá certo? E esse artigo vai dar a ideia, para completar o porquê, dá a ideia dele ser um substantivo. Ele é o motivo, ele é a razão de algo estar acontecendo. Então, por isso que diz, eu vou explicar o porquê, eu vou explicar o motivo, eu vou explicar a razão. Então, percebam que se eu trocasse esse porquê por motivo e razão, não mudaria o sentido dele. Então, esse tipo de porquê é usado dessa forma. Ele passa a ser um substantivo, tá certo? Então, recapitulando, relembrando, voltando aqui um pouquinho, temos esses dois, né? Porquê separado, inícios de frases interrogativas ou no meio das frases interrogativas, tá? Normalmente é no início. Porquê separado sem acento. O porquê separado com acento, a gente usa no final das frases interrogativas. Então, os dois são para frases interrogativas, perguntas. O outro porquê aqui, junto sem o acento, é uma explicação, quando você vai explicar algo. E o outro porquê junto com acento, ele vai dar ideia de motivo ou razão na frase e passa a ser um substantivo. Ok? Tudo claro até agora? Então, a gente vai seguir aqui. O nosso outro assunto fala de artigo. O que são artigo? Artigo, pessoal, é uma classe, né, gramatical de palavras que antecede. O que é antecede? Que vem antes do substantivo para determiná-lo de modo particular ou de modo geral. E o que são substantivos? Substantivos são palavras que dão nome às coisas, a seres, tudo que está em nossa volta. Já tivemos uma aula sobre substantivos. Quem não viu, corre lá para ver. Essa palavrinha que chama artigo é justamente o que a gente viu um pouquinho antes ali, que estava acompanhando o porquê. Aquele porquê que é substantivo, né, que tem o sentido de substantivo na frase, aquele porquê junto com acento. Então, quem são os artigos? Os artigos, eles são divididos em dois tipos. São os artigos definidos e os artigos indefinidos. O nome já diz, né? Artigos definidos são aqueles que definem, individualiza de forma precisa de quem você está falando ou do que você está falando, né? Pode ser pessoa, objeto, lugar. Quem são eles? São esses quatro aí que vocês estão vendo. É o a, o, as, os, tá? Esses são os artigos definidos. No exemplo, o garoto foi jantar na casa dos pais. Então, a palavra garoto não combinaria se eu dissesse aí que era a garoto. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que os substantivos, eles precisam estar combinando com os artigos e os artigos combinando com o substantivo e vice-versa. A gente tem que entender que eu não posso usar qualquer artigo, eu tenho que ver o substantivo que está na frase para poder usar o artigo de forma correta. Temos aí garoto, é o substantivo masculino, onde eu poderia usar dois que eu tenho aí, dos artigos, né? Dois artigos masculino, que é o o e o os. Mas como a frase tem garoto, eu não posso usar os garoto, que não combinaria. A palavra garoto está no singular e os é o artigo para o plural,
Então, por isso que foi necessário usar o O. O garoto foi jantar na casa dos pais, ok? Os indefinidos, né, são diferentes dos artigos definidos. Eles não especificam, eles não determinam, não definem exatamente de quem se está falando. Temos 4 também. Temos aí uma, uns, umas. Um exemplo: um garoto foi jantar na casa dos pais. Percebam a diferença. O garoto, artigo definido, é aquele garoto de quem a gente está falando. Quando eu faço um garoto, esse garoto pode ser qualquer um. Temos muitos garotos, então pode ser qualquer um. Eu não especifiquei dizendo que era aquele garoto específico, determinando, ok? Da mesma forma, temos aí a situação de ter que usar o artigo combinando com esse substantivo. Então, garoto é um substantivo masculino, então só iria combinar com um artigo masculino, um ou uns. Nesse caso, tem que ser o um, porque o nome garoto está no singular. E o artigo também tem que estar concordando com o gênero. O gênero é masculino ou feminino. E com o número. Número é plural ou singular. Então, nesse caso aí, só vai combinar um garoto. É dessa forma que a gente preenche e completa quando a gente vai escrever os textos. A gente tem que pensar, eu estou usando uma palavra, um substantivo feminino, então eu preciso de um artigo feminino. Quem são os artigos femininos? Temos o a, o as, uma, umas. Esses são os artigos. Mas na minha frase eu preciso de um artigo definido ou indefinido? Depende do contexto da sua frase, depende de como ela está sendo escrita, tá bom? Aí aqui, ó, nós temos aqui um exemplo. Quais são os artigos desse trecho, tá? É um trechozinho de um poema. Quem é o meu amigo? Nesse poema, temos aqui esse trecho, onde diz assim, ó, o céu, a mata, os planetas, as memórias. Um chapéu, uma carta, uns livros, umas histórias. Então, aqui a gente tem, ó, na primeira frase, temos aqui todos os artigos que chamamos de artigos definidos. Perceberam? O o, o a, o os e o as. São os 4 artigos definidos. E na segunda frase aí, embaixo, temos os 4 artigos que são indefinidos. Um, uma, uns e umas. Eles chamamos de indefinidos. São aqueles artigos que definem, não é isso? Indefinidos não define exatamente. Definidos define, ok? De quem a gente está falando. Então, pessoal, a nossa aula de revisão sobre esses 2 assuntos, né? O uso dos porquês e os artigos é necessário, porque é importante a gente relembrar esses assuntos. É um assunto que sempre está aí presente nos textos. Quando a gente vai escrever, quando a gente está lendo, a gente se depara com eles. Acredito que vocês sempre, quando estão lendo alguma coisa, algum livro, vai ter artigos, vai ter porquês. Então, assim, é uma coisa comum, tá? Na língua portuguesa. E é importante vocês saberem diferenciar, identificar, classificar, organizar, para que seu texto tenha coerência. As pessoas entendam e compreendam a forma como você está escrevendo, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.